Rádio Piratininga. Parada dos Esportes. São 18 horas e 40 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes em uma semana na qual o São José Futebol Feminino poderá voltar a campo. No dia 15 de março, domingo, São José jogava no Martins Pereira contra o Kinderman de Santa Catarina e no meio do jogo a CBF informava que todas as competições seriam paralisadas por causa do coronavírus. Inclusive, os 3 jogos que completariam a rodada na segunda-feira, dia 16, nem seriam disputados. O tempo passou, o campeonato voltou, esses 3 jogos foram realizados ontem e agora no domingo, a hora da volta do time que ficou consagrado aí como as Meninas da Águia. Por isso vamos conversar com o técnico Adilson Galdino dos Santos, que vinha aí trabalhando com o time reformulado, subindo de produção, enfrentando dificuldades e que depois de 5 meses vai voltar. Como é que você está vendo toda essa movimentação de retorno? Boa noite, Adilson, um abraço. Boa noite, Valtecer, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, acredito que a massa toda joseense, é um prazer estar falando com vocês aí. Após pandemia, né, sabemos que todo esse tempo aí parado, né, as atletas estavam em suas casas, dentro do possível, sendo acompanhadas e assistidas por toda a comissão técnica, né? Mas a gente sabe que não é o ideal o atleta, né? E é muito diferente de você estar dentro de campo, né? Como se fosse o professor em sua sala de aula, né? Mas graças a Deus voltamos aí já há 3 semanas completas trabalhando e essa semana fechando aí, né? Com um jogo no domingo. A expectativa é a melhor possível. Em termos de preparação, né? Você, só pra gente lembrar, você começou o campeonato ainda sem contar com algumas jogadoras, numa estreia lá no Sul, perdeu para o Internacional por 2-0. Aí no segundo jogo você recebeu o Cruzeiro, que subiu no ano passado, veio embalado, venceu aqui no Martins Pereira. Na terceira rodada você foi ao norte, lá contra o Iranduba, em Manaus, e ganhou a partida, os primeiros 3 pontos. Aí depois recebeu o Vitória da Bahia, que vinha mal e não deixou passar a oportunidade de aplicar uma goleada, 6-0. E aí o São José recebeu o Kinderman de Santa Catarina, time tradicional, e acabou perdendo no Martins Pereira por 3-0. Foi um golpe assim naquela ascensão, ou dentro de algo razoável em um campeonato com adversários fortes e você ainda com o time em formação, Adilson? Valtecer, nós vamos passar assim durante a competição, né? Nós somos uma equipe, como você bem disse, totalmente reformulada, né? Com atletas novas, atletas ainda que não tinham disputado a Série A1, né? Mas o trabalho é contínuo, o trabalho é desafiador, né? Nós temos que sempre ressaltar essas meninas que trabalham com muita seriedade, com muita responsabilidade. Mas as dificuldades nós vamos ter, como estamos tendo agora no momento também, né, com o grupo em questão de até as quantidades mesmo de atletas, temos um grupo bem enxuto e sem falar dos problemas que podemos ter com relação aos testes que são feitos a cada semana, a gente pode ter uma surpresa, sempre trabalha com uma formação, mas não sabemos que será após esse teste, quem vai poder ir para o jogo ou não. Enfim, isso também as outras equipes estão passando. Com relação ao início da competição, logo de cara jogando fora, equipes de camisa como o Inter, o próprio Cruzeiro, que já estava há um bom tempo, a mesma equipe trabalhando juntas. E aí depois o Iranduba, que foi um adversário direto, né? Até tenho falado da nossa equipe, para a gente, quanto antes sumir dessa bagunça de baixo, para nós é melhor. E o Iranduba se encontrava ali parecido com a gente na competição. Depois o Vitória, com muita dificuldade também, né? Até de elenco. E aí aconteceu o próprio Kinderman, que é uma equipe de muita tradição, que também tem seu elenco praticamente há 3 anos juntos, jogando.
né, com classificação para Libertadores, que era para ser esse ano, mas vai ser o ano que vem. Equipe muito forte, né, e a nossa equipe sempre em construção, né, mas a gente acredita que a gente vai estar buscando sempre o melhor da equipe e elas também tentar fazer o melhor delas e poder dar a resposta delas dentro de campo, para que a gente possa, o quanto antes, fugir desse pelotão de baixo aí e poder pensar em classificação. Você já está acostumado com o campeonato, já trabalhou para buscar título, já trabalhou para chegar entre os 8 melhores e daí por diante, você sabe muito bem como a coisa deve ser conduzida. Agora, em termos assim de retomada, você, com o time que vem preparando, que vem armando, você ainda tem alguma dúvida, por exemplo, para domingo contra o Audax lá em Osasco? Depende ainda dos resultados de testes que não chegaram, estão por chegar, Adilson? A gente fez o teste, né, hoje pela manhã. E esses testes, nós vamos ter o resultado até às 3 horas da tarde do sábado. Então, até lá, a gente também cria essa expectativa, se todos vão estar ok, inclusive eu, né, que fiz o teste também, da comissão técnica. Então, a gente fica nessa expectativa sempre. Mas a equipe vem treinando, o grupo vem em elite. E aí tem aquele detalhe, né, quando você foi campeão do mundo, que você tinha quase que a base da seleção brasileira no São José, jogadoras importantíssimas não tinham nem lugar como titulares, elas precisavam esperar a oportunidade. E agora não, você tem a chance de dar oportunidade a jogadoras que em times aí de investimentos maiores não proporcionariam espaço. Então também cabe às meninas aproveitarem. Não é toda hora que você tem a chance de jogar pelo São José feminino no Brasileirão, né, Adilson? Tem algumas meninas do OTC que quando para entrar ali no Museu do Esporte e ver toda aquela exposição, toda a história do futebol feminino do São José, e aí parece que ainda pouco, como que era o São José, que seleção que tinha aqui, né, quantas meninas passaram por aqui, os títulos que aconteceram, tá lá, para que todas elas vejam, e quando elas chegam ali, elas veem que o São José é um exemplo, que o São José é uma equipe de muita tradição e que essas meninas sabem que muitas delas, o sonho sempre foi de um dia estar aqui no São José. E hoje elas estão tendo a oportunidade. Então o São José hoje, ele faz, né, uma filosofia de trabalho diferente do que era no passado. No passado nós tínhamos aqui um elenco que ficou com a gente praticamente de 3 a 4 anos, o mesmo grupo. E foi um grupo que foi vencedor, foi um ciclo que não foi de um dia para a noite, né? Foram 4 anos. E durante todo esse ciclo, atletas foram chegando, atletas de ponta, atletas de seleção brasileira, né? Onde cada vez mais ficou uma potência. Hoje é totalmente diferente. E o torcedor também tem que chegar dessa forma, né? Que São José hoje é uma nova realidade. Então nós temos que cada vez mais incentivar essas atletas que aí estão e passar essa energia positiva, porque elas são muito guerreiras, são trabalhadeiras, trabalham diariamente com muita seriedade, como eu falei no início da entrevista. Cabe a gente, o torcedor, entender o momento e empurrar essas meninas para que a gente possa fazer um bom campeonato. Adilson, eu já passei aqui do meu limite de um intervalo. Você volta comigo daqui a pouco aí pra gente finalizar a entrevista, tudo bem? Tudo bem, Valdeci, tranquilo. Dá pra tomar um café aí, tá bom? Valeu. Parada dos Esportes. São 18 horas e 56 minutos, estamos entrevistando o Adilson Galdino dos Santos, ele que é o técnico do São José Futebol Feminino, que tem a retomada do Brasileirão para começar no domingo, visita ao Audax Osasco. Falando em visita, era a pergunta que eu tinha ainda para fazer para você. Ontem você recebeu 2 visitantes ilustres, você, a Renata Ferreira, coordenadora, e principalmente as jogadoras do São José, não, Adilson? Ontem tivemos aí uma visita
que para nós foi muito importante, né? E tem sido assim pelo Brasil com o futebol feminino, a presença da Pia, né? Treinadora da seleção brasileira, e da Bia, né? Que faz parte também da comissão técnica como auxiliar. Inclusive a Bia foi nossa atleta, né? Na seleção brasileira também, quando lá a gente teve uma passagem. E para nós foi muito bacana que se dá valor, né? Ao futebol feminino, né? Principalmente nós aqui, podemos mostrar para ela também toda a nossa história aí, juntamente lá ao museu. E ela se encantou, né? Com toda essa história do futebol feminino aqui em São José. Desejou muito boa sorte para as meninas, né? E disse a elas que nunca desistam, né? Do sonho delas, que sejam persistentes, né? Que respeitem como atletas e também aqueles que comandam, né? Comissão técnica, treinadores, né? Todas as pessoas que envolvem o futebol, porque são elas que fazem o futebol acontecer, para contribuir com elas, com a formação delas como atleta, né? Então foi muito legal ali o bate-papo, né? A Bia, ela estava como intérprete ali, sempre passando pra gente, estavam falando em inglês, né? Ela fala um pouquinho português, né? Foi até engraçado com a gente ali no momento, mas ficamos muito felizes com a presença, né? Da Pia com a gente aqui, a sueca, e por sinal, muita gente boa, brincou com a gente lá, né? Isso é bacana. Até porque na América do Sul ela não vai encontrar um outro time que tenha 3 títulos da Libertadores da América e muito menos um título do Mundial de Clubes, né, Adilson? Tem essa, né? Valtecer, você falando assim, relembrando toda a história, né? E eu me sinto muito orgulhoso porque eu participei de todas essas conquistas aí. Quero mandar um abraço aí, né, pro Márcio, né? Ele que nos deu essa oportunidade de estar ao futebol feminino. Foi com ele que começou toda essa trajetória do feminino, uma pessoa que a gente é muito grato, né, por ter nos dado a oportunidade de estar junto, de poder contribuir, né, com o que nós temos. E sem dúvida nenhuma, né, eu me sinto muito orgulhoso por participar de todos esses títulos, né, e no ano de 2014, que foi o ano em que eu assumi como treinador a equipe, e foi um ano mágico, né, porque eu estava na seleção, na Sub-20, tinha acabado de ser campeão sul-americano, né, no Uruguai, chegando ao Brasil, aí teve essa retomada, a equipe do São José principal, e aí era o Jefinho, né, que estava como treinador, e aí ele saiu, e eu assumi a equipe, já estava ali, já com o Campeonato Paulista em andamento, terminamos, fomos campeão do Campeonato Paulista, campeão da Libertadores, e fechou com o Mundial de Clubes lá no Japão. É isso então, aí. Foi algo assim, muito marcante, né, que jamais a gente vai esquecer, e está muito bem gravado nas nossas memórias aí. E nem deve ser esquecido. Quem tem, tem. Ó, por falar inteiro, eu não tenho mais tempo, estourou o horário. Adilson Galdino dos Santos, boa noite, muito obrigado pela entrevista, mais do nosso conteúdo no nosso canal, na página do YouTube. Eu volto aqui à redação do jogandojuntos.com.br. Parada dos Esportes volta amanhã às 18 horas.